Fala médico, fala médica, seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Médico Podcast. Nós somos um projeto de extensão da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana, fundada por estudantes de medicina. Eu sou a Clara, estudante de medicina do 7º período, e estou aqui hoje com a minha companheira de episódio. Oi gente, eu sou a Leia, também estudante do 7º período de medicina da FASE, e hoje nós vamos desmistificar o cuidado paliativo com a Raquel Lunardi. E eu fiquei responsável por apresentar essa mulher sensacional. Vamos lá, ela é médica formada pela FASE, possui especialização em saúde da família e comunidade, pós-graduada em cuidados paliativos, ela é professora da FASE em cuidados paliativos, é tutora do currículo integrado, coordenadora do núcleo de saúde do adulto e do idoso, é médica do corpo clínico dos hospitais Mater Dei, Risoleta Tolentino Neves e Luxemburgo. Além disso, ela é médica de referência de 2 instituições de longa permanência para idosos. E aí, Raquel, nós queremos saber um pouquinho mais de quem é a Raquel atrás desse currículo maravilhoso. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho muito importante quando a gente tem a oportunidade de falar quem que é a gente, né? Por trás desse currículo, que vem uma lista de coisas, um monte de trabalho e que é mais que você faz, né? Então, um pouquinho antes a gente estava conversando e eu falando, eu gosto de energético, sabor, figo. Então, assim, são coisas que a gente nem imagina, né? Quem que tá aí atrás? Então, ainda brinquei no negócio da praia, né? Eu sou uma pessoa muito alegre, muito feliz. Eu gosto muito da minha profissão. Obviamente, ela é grande parte do que eu faço todos os dias. E eu divido isso com a minha família. Eu também sou mãe da Roberta e do Francisco, que tem um papel importantíssimo na minha vida. E é para eles que eu faço isso tudo, né? Na verdade. E além disso, falando das coisas que eu gosto de fazer, outro dia teve uma dinâmica na faculdade que era justamente para falar quem era a gente para além daquilo que as pessoas podiam imaginar. Então, eu sou uma pessoa que adora dançar, apesar de não saber dançar. Eu adoro praia, eu adoro as pessoas, eu adoro conversar. E eu sou uma pessoa muito feliz. Então, assim, eu acho que é isso, assim, de quem é a Raquel, além da questão do trabalho. E o trabalho são essas coisas aí e muitas outras que nós vamos conversar hoje à tarde. Muito legal. É importante, né, a gente saber, porque existe uma pessoa atrás de tudo que a gente faz, de tudo que a gente vive, né? E me conta um pouquinho aqui, Raquel, como que começou a sua trajetória na medicina? Os meus pais são médicos, meu pai e minha mãe, e foram professores da universidade a vida inteira, aposentaram agora na pandemia. E desde pequena, se você for pegar lá em casa, tem um crachá que eu fiz quando eu tinha 6 anos, com uma cruzinha vermelha escrito doutora Raquel. Então, assim, desde pequena, isso sempre, o universo médico sempre fez parte da minha vida. A mamãe pegava a gente na escola, ou pedia o motorista, que nós somos 4 filhas, todas médicas. Ou o motorista pegava a gente na escola e a gente ia para esperar a mamãe sair do ambulatório, por exemplo, lá no Hospital das Clínicas. Depois, adolescente, eu descia da escola, a aula acabava às 5h30, descia da Savassi, esperar a mamãe no PA do HC até 7 horas da noite para a gente ir embora junto. Papai ia dar uma aula, a gente editava o PowerPoint. Então, assim, eu fui estudando medicina, obviamente, né, gente, sem achar que eu realmente estava estudando medicina, mas eu fui aprendendo sobre o universo da medicina ao longo da minha vida. Então, assim, eu não pensei nunca em fazer outra coisa de profissão, sabe? É uma coisa que até eu acho engraçada. Eu falo assim, o que eu faria? Qual outra habilidade será que eu teria? E aí, voltando nas coisas que eu gosto de fazer, eu tenho uma ótima habilidade que é cozinhar. E aí eu descobri que eu gosto muito de cozinhar, mas isso veio muito depois, sabe? E então, assim, ao longo da vida, o que eu fui aprendendo a fazer foi vendo os meus pais e seguindo o exemplo deles, aprendendo a ser médico. Papai e mamãe sempre foram de receber muito paciente em casa, então de ver eles examinando e a relação médico-paciente deles e tendo eles como grande exemplo mesmo, né? E aí, quando eu fui fazer vestibular, era uma época que a gente tinha poucas faculdades de medicina, e eu só fazia em Belo Horizonte justamente por ser uma família muito apegada, assim, não tinha chance de eu morar em outra cidade que não fosse Belo Horizonte.
E aí apareceu um vestibular de meio de ano. Eu fazia todo o vestibular para federal e apareceu um vestibular de meio de ano. Eu muito estressada com a questão do vestibular, adoecendo mesmo. E aí veio o vestibular de meio do ano da FASE, que eu fiz e passei. Então, assim, a medicina veio na minha vida a vida toda e a FASE entrou como uma oportunidade no meio de grandes dificuldades que eu estava encontrando para passar no vestibular e para viver aquele momento do vestibular. E aí depois, quando eu retornei a FASE como professora, foi uma grande vitória, sabe? Que aí é uma carreira em paralelo à carreira médica, né? Assim, eu tenho a minha profissão médica e eu tenho a minha profissão professora dentro da faculdade de medicina, né? Então, são dois caminhos que vão juntos, mas eles são diferentes, são histórias que foram construídas de maneira diferente, mas sempre muito mirado no exemplo dos meus pais. Ai, muito legal. E me conta aqui, quando que surgiu o interesse de cuidados paliativos? Quando que surgiu o interesse, né, da saúde de família e comunidade? A questão da saúde da família e comunidade, quando eu fui fazer residência, a prova de residência eu fiz para pediatria. E aí eu passei lá em Viçosa e tinha na época o Provab, que era uma oportunidade do governo federal, para a gente fazer nesse projeto, era o projeto de valorização à atenção básica. A gente tinha a oportunidade de ir para um posto de saúde, você se cadastrava por região, tinha até comunidade sanitária indígena como opção para a gente fazer. E eles levavam, você se candidatava e você era escolhido para determinados lugares. Tinha uma bolsa, que era uma bolsa bacana, na época eram R$10 mil, livre, para você que acabou de formar, você não tem emprego, né? Assim, e aí aparece, e você podia trancar a residência. Então, eu não perdi, apesar de ter sido aprovada, eu não perdi a minha vaga. É igual quem vai para o exército, que faz reserva de vaga. A gente fazia reserva de vaga e depois você tinha 10% de acréscimo na nota da prova de residência se você fosse fazer residência no outro ano de novo. Então, assim, era uma oportunidade muito legal. E aí eu fiz e fui para São José da Lapa, que é campo de estágio nosso, é do lado de Vespasiano, muito perto de Belo Horizonte. E era um posto de saúde que não tinha tido nenhum médico ainda. Era um posto que tinha enfermeira, que era a Luciana Lator, que hoje é coordenadora adjunta da faculdade. Era a Luciana, tinha as técnicas, tinha a técnica de enfermagem e as ACS. Era um posto que ainda não tinha tido médico. E a gente ganhava do Nescom, com o apoio da UFMG, essa formação em saúde da família e comunidade. E aí foi que eu fiz a formação. Eu tinha uma professora da universidade que acompanhava, que fazia uma visita mensal, que era uma pessoa bacanérrima. Aí fizemos um projeto de intervenção, foi muito legal, sabe? E aí a formação e o interesse em saúde da família veio nesse contexto, nesse caminho do programa do governo federal. Legal, muito bacana. É interessante pensar como os caminhos da vida vão levando a gente para onde a gente menos espera, né? Então, pensando que até então você estava muito focada na federal, surgiu a FASE na sua vida, depois surgiu a medicina de família e comunidade e depois a sua carreira como docente da FASE. E aí eu queria saber como que é isso, você ter saído de lá como estudante e voltado como professora. Como que é essa experiência para você? Como você se sente estando nesse outro papel de onde você se formou, né? Foi muito interessante, assim, o Ricardo, meu marido, foi meu professor e é professor da faculdade desde a primeira turma, né? E ele continuou dando aula lá. E eu formei, saí, não voltei mais. A minha mãe continuou dando aula lá, que minha mãe deu aula um tempo. Depois saiu também e eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre fui boa de apresentar trabalho, de resolver as coisas, como eu falei, editar PowerPoint, eu editava PowerPoint. Então, assim, eu sempre tive facilidade com isso e habilidade nessas coisas. Mas eu nunca tinha pensado em dar aula. E aí, mais uma vez, os caminhos, quando eu fui para dar aula, era uma aula no ambulatório de clínica médica, porque um dos professores estava saindo, já tinha começado o semestre, ele tinha passado no processo seletivo, acho que da Unimed, uma coisa assim, e tinha uma vaga que alguém tinha que assumir com urgência. O Ricardo foi e falou, Raquel, eles estão com essa vaga, mas não sei, acho que você não quer, não. Eu falei, quero, vou tentar esse negócio. E aí eu fui, e logo depois, a Ju, que estava na coordenação de núcleo, saiu da coordenação de núcleo e falou comigo, Raquel, você que vai. Então,
eu assumi o papel de professora e logo na sequência eu já fui assumir um cargo de liderança, assim, né? De coordenação de núcleo de disciplina, que também foi uma coisa que foi uma surpresa e que eu fui fazendo a coisa acontecer. Lógico que com pessoas muito queridas me apoiando, né? Com muito medo, mas assim, foi uma experiência muito legal. Eu voltei para uma faculdade diferente da faculdade que eu fiz, né? Assim, um currículo que estava chegando, um currículo diferente, e aí eu me joguei no currículo também. Na hora que falaram, então, vem do currículo anterior para o currículo integrado. Eu falei, vão fazer esse negócio acontecer, né? Então, assim, eu acho que eu voltei para fazer com uma expectativa muito mais baixa do que eu realmente encontrei, sabe? Assim, eu achei que eu ia lá cumprir um papel, um momento profissional e, na verdade, é uma entrega, né? Assim, eu tenho aprendido coisas muito legais, conhecer o currículo tem sido maravilhoso. Alunos diferentes, de uma geração diferente da minha, com coisas novas, e aí acaba que me obriga a estudar muito e rever coisas que tinha muito tempo que eu não revia. Então, tem sido uma experiência muito boa, assim, muito legal. Sim, é até legal para o pessoal que está nos ouvindo, que não é desse meio da medicina, saber que hoje a medicina ela passa por mudança sempre, né? Sim. E principalmente na educação médica ter essa mudança de currículo. Igual a gente fala que currículo integrado é uma metodologia diferente de ensino que está se modernizando desde o início da medicina, e hoje a gente vê médicos formados de maneira tradicional tendo que se atualizar para essa nova forma de ensino, que é mais dinâmica, que tem uma outra proposta de formar estudantes mais prontos para a parte prática, né? Mas também com uma base teórica suficiente. E a gente vê essa evolução, né? O que eu acho é que, assim, se você está disposto, na vida tudo é assim, se você está disposto, se você está disponível, já é mais da metade do caminho, né? Assim, não adianta a gente ficar travado querendo que as coisas sejam exatamente como elas sempre foram. A vida não é assim, né? E o currículo, esse currículo traz coisas maravilhosas, traz oportunidades de aprendizado para todos nós, sabe? Então, assim, eu realmente valorizo muito o currículo integrado que a gente tem aplicado. Isso. E falando de novidades, a gente vem de uma novidade particularmente recente, que são os cuidados paliativos no meio médico, né? Recentemente a gente viu que era um conteúdo que nem estava incluso na grade curricular médica, e isso veio com algumas mudanças naquele período ali de medicina e tudo mais, e a população leiga, pessoas que estão ao nosso redor fora do meio médico, talvez não saibam o que são os cuidados paliativos, que é um dos motivos da gente te trazer aqui para falar sobre eles. Então, a gente queria que você falasse um pouquinho, para quem não sabe nada, o que são os cuidados paliativos? É só para quem está morrendo? É só para paciente com câncer? Vamos começar aí do básico. Tá. O cuidado paliativo, ele não é um cuidado exclusivamente médico, né? Assim, a gente tem que saber isso, porque ele precisa de ser multiprofissional. Um médico sozinho não consegue fornecer o melhor cuidado para um paciente com necessidade de cuidados paliativos. Cuidado paliativo é uma maneira que a gente tem de oferecer melhor qualidade de vida para pessoas que estão com um adoecimento grave em sofrimento. Esse conceito de cuidados paliativos, ele já passou por pacientes que tinham doenças incuráveis, pacientes com doenças graves e risco de morte, e hoje a gente amplia isso para doenças que trazem sofrimento, e não apenas sofrimento físico, mas sofrimento psicológico, espiritual. E a gente tem os pilares, né? E assim, a gente preza pelo controle de sintomas, pelo acompanhamento até o momento final da vida, se for esse o caminho do indivíduo, com o acolhimento da família e a questão da equipe multiprofissional. Então, se eu for, cuidado paliativo é igual ao cuidado de conforto. O paliativo vem do latim que é pallium, pallium é manto, então é essa ideia mesmo de envolver, de proteger e de cuidar. Eu gosto um pouco de sair dessa ideia do manto e do cuidado, para que a gente não fique com uma visão romantizada de que cuidado paliativo é pegar na mão ou é só fazer um carinho, porque é um cuidado técnico, né? Então, assim, a gente precisa de estudar, a gente precisa de atualizar e saber exatamente o que é que a gente está fazendo para a gente oferecer o melhor cuidado. E é engraçado, né? Porque a gente
quando a gente fala de cuidado paliativo, quando a gente fala da pessoa doente, a gente pensa em cuidar só do doente, só do paciente. E a gente sabe que o cuidado paliativo vai além disso, né? A gente cuida da família, porque a gente sabe, né, que quando um ente nosso adoece, a gente adoece junto. Então, o cuidado paliativo, né, Raquel, ele vai além de tratar o doente e sim tratar a família como um todo. E aí, Leia, além da gente cuidar da família e dos cuidadores, a gente lembrar que a gente tem que olhar para nós mesmos, né? Então, a ideia do trabalho em equipe é, primeiro, porque os sofrimentos são várias as esferas do sofrimento da pessoa que está adoecida, mas porque nós também podemos sofrer, né? Nós estamos diante de realidades que são realidades que talvez a gente estabeleça uma relação, lembre de alguma coisa, ou estabeleça uma relação, um vínculo mais forte com aquele paciente e traga mais sofrimento para a gente. Então, o trabalho em equipe permite, por exemplo, que eu olho para você e falo assim, Lélia, acho que esse caso está difícil para você, vamos chamar uma outra pessoa para ocupar esse lugar enquanto você descansa um pouco, ou achei que a sua relação não está legal, como é que a gente vai fazer? Estou te achando mais triste, o que houve? Então, assim, a gente cuidar da gente como profissional de saúde também. Muito legal. E para quem não sabe, né, quando a Raquel fala de equipe multidisciplinar, engloba toda a área da saúde, né? Tanto o médico, quanto o especialista, quanto o psicólogo, o nutricionista, o assistente social, o que mais? Que eu não falei. Capelão, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, educador físico. É bem área amplo, da saúde, né? Mas também tem a questão de musicoterapia, né? Assim, tem as terapias, outras terapias também, elas entram nos cuidados paliativos. É bem amplo, né? É bem amplo. E me conta aqui, qual que pra você hoje é a sua maior dificuldade dentro do cuidado paliativo? Eu acho que é sensibilizar os colegas da importância do cuidado paliativo, do momento mais adequado da gente incluir o cuidado paliativo no plano terapêutico dos pacientes. A Clara falou, né, questão de cada vez mais a gente está tendo, tem uma nota, né, que a gente precisa nas escolas médicas ter um tempo determinado para falar sobre cuidados paliativos. Gostaria muito que fosse obrigatório ter uma disciplina de cuidados paliativos, quem sabe um dia, né? Mas por enquanto já temos como obrigatoriedade no currículo médico você ter um espaço para falar sobre isso. Porque se a gente está falando de saúde, de adoecimento grave que vai gerar sofrimento, né? Quem que não vai lidar com isso ao longo de sua profissão, né? E enxergar que aquele paciente e aquela família precisam de cuidados paliativos é fundamental para a gente oferecer o melhor cuidado que a gente tem hoje, né? Então, assim, a minha maior dificuldade com o cuidado paliativo hoje, eu acho que é a sensibilização das pessoas da necessidade e a importância que elas entrem em contato, chamem a equipe de cuidado paliativo ou que elas saibam fazer minimamente o controle de sintomas. A gente vem de uma formação, de uma construção médica muito voltada para a doença, né? Então, nós somos formados para curar, né? Muitas vezes nós vamos encontrar dificuldade para curar, né? Ou o caminho para a cura talvez seja um caminho de muito sofrimento, um caminho difícil. E aí, como é que nós vamos fazer, né? Quem é que vai cuidar do indivíduo que está adoecido enquanto nós estamos preocupados em cuidar da doença? Né? Então a gente precisa de ter esse olhar, né? Sim, você estava falando também, né, de cuidar de si, cuidado profissional. E eu queria saber de você como é lidar com a morte diariamente. Assim, eu não vou falar que fica fácil, porque Deus que me livre achar que morrer é uma coisa fácil ou que não tem sofrimento. Obviamente, adoecer e morrer, o sofrimento é inerente a esse processo, né? E eu não quero nunca achar normal ter que dar uma notícia do falecimento de alguém, achar normal no sentido de frieza, né? De não me sensibilizar com aquilo. Mas a gente aprende a fazer. E com a questão do cuidado paliativo, você enxerga a morte, ou pelo menos eu aprendi a enxergar a morte de uma outra forma, assim. Eu falo que eu não tenho medo da morte, nem me preocupo tanto com ela, assim, porque ela é um momento. Esse momento ele vai acontecer. Para algumas pessoas mais rápido, né?
Para outras, a gente espera que tenha um tempo maior. Que a gente às vezes fala assim, todo mundo vai morrer, você pode ir na rua e ser atropelado. Não é isso, gente. Não vamos fazer assim. Se a pessoa está doente, a chance dela falecer é maior do que se você está atravessando a rua. A gente não pode banalizar essa realidade, né? Mas então, eu acho que eu aprendi a entender que a morte é o momento final e que o mais importante é o que a gente constrói até aquele momento acontecer. Então, como aquela pessoa vai viver, como a família vai estar próximo, como os cuidadores estão, como está o controle de sintomas, o que foi feito de tratamento nesse caminho, que seja para a gente postergar com qualidade esse momento. Então, eu consegui, na grande maioria das vezes, enxergar a morte como um processo natural da vida. Né? Às vezes a gente esbarra em dificuldades, em pessoas que a gente se identifica, uma pessoa que parece mais com a sua avó, parece com uma prima, e aí você tem um pouco mais de dificuldade, e aí é a hora que a equipe entra e fala assim, olha, eu tô achando que tá difícil para você. Você quer que eu vá lá hoje? Sabe, até para você ter um tempo, aí você vai para terapia, conversa sobre aquilo, tenta entender o que é aquele sentimento, para você dar conta de prestar o melhor cuidado. Quando eu decidi que eu queria fazer medicina, muito do que veio para me perguntar era assim, nossa, mas você vai lidar com a profissão que tem tanta morte, como é que você vai dar uma notícia que alguém morreu? Mas você tem certeza que você quer entrar nesse meio? Tem tantas outras áreas que você não tem que lidar com essa parte tão sensível do ser humano, né? E eu realmente comecei a me questionar, falei assim, gente, será que eu vou saber fazer isso? Será que eu vou estar preparada? E eu sinto que na vida tudo é aprendizado. Então, assim, no início, quando a gente vai medir uma pressão, parece a coisa mais difícil do mundo. E eu imagino que a primeira vez que você vai ter que dar uma notícia dessa para alguém, ou que mesmo quando a gente passa por isso pela primeira vez, é um momento mais difícil. Mas tudo a gente vai aprendendo e a gente vai lidando de uma forma um pouco melhor. Também não acho que a gente vai chegar no momento em que isso vai ser fácil, que vai ser só mais uma coisa que você pergunta ou que você fala, igual quando você vai prescrever uma medicação, mas se torna algo mais sensível pra gente, né? É o que eu ia te falar, assim, primeira, quinta, 10ª, 20ª, depende muito da história, né? Do que é que te toca. Mas a gente faz curso de comunicação, né? Assim, a gente pode fazer, existem esses cursos. Você aprender a questão da comunicação não verbal, da hora do toque, que horas que eu posso encostar nessa pessoa com quem eu estou comunicando. A pessoa que recebe o comunicado do falecimento de uma pessoa querida e que entra, e que grita, e que fica nervosa, essa pessoa ela não quer um abraço. Não vai lá dar um abraço nela. Dá um tempo. Espera, daqui a pouco você vai lá e conversa com ela. Outra coisa que eu falo sempre que uma pessoa morre e que você vai examinar o corpo, pede licença, cumprimenta aquela pessoa que está ali. Ele não vai te responder porque ele está morto, tudo bem, mas você sabe que você está encostando no corpo dele. Não tem nada mais sagrado que o nosso corpo. Então, você tem que pedir licença para examinar a pessoa, você tem que explicar para a família, você tem que falar com o familiar ou com o acompanhante. Eu sinto muito, ele morreu, ela morreu, o que eu posso te ajudar? Agora, a reação da pessoa, caixinha de surpresa. Sim. A gente, como equipe, pode até se preparar. Você consegue imaginar que um pai que está mais aflito tem mais chance de ter um luto patológico, uma filha que tinha um conflito maior e que chegou há pouco tempo para cuidar da mãe que está carregando uma culpa muito grande por esse distanciamento, pode ter uma postura mais brava e ficar brava com você, e aí você tem que ir aprendendo como que você vai fazer para comunicar da melhor maneira, porque nós não podemos ferir essas pessoas mais do que o próprio falecimento da pessoa querida já está ferindo. Nós temos que ajudar, né? Isso. E nós profissionais não somos preparados para esse momento, né, Raquel? Lá, quando você fez a sua pós-graduação, né, em cuidados paliativos, você não foi preparada, foi para esses momentos? Ou isso foi a vida mesmo que foi te mostrando como você deveria lidar nessas situações? Para a comunicação do óbito, não. Aí eu fiz um curso de comunicação e depois você vai fazendo outras formações, né? Mas, por exemplo, na residência de cuidados paliativos, igual lá no Risoleta tem. No Risoleta tem a equipe e tem 2 dias que tem um ambulatório de comunicação. Então, 2 colegas conduzem aquelas famílias que estão com alguma dificuldade de comunicar.
a equipe de interconsulta agenda uma reunião e esses colegas, junto com os residentes, conduzem a comunicação de má notícia. E aí você vai, porque a comunicação do óbito é um tipo de comunicação de má notícia, né? Então, assim, dentro da residência, você tem a oportunidade de fazer esse treinamento. Na pós-graduação, como a parte prática é menor, a gente não tem a oportunidade de treinar tanto. Mas como eu, Raquel, né, na minha experiência, eu terminei a pós e fui chamada para o processo seletivo do Risoleta e fui direcionada para a equipe de cuidados paliativos. Então eu falo que eu fiz quase uma residência lá, porque as coordenadoras, a Aninha e a Dani, me ensinaram, assim, horrores, sabe? Quando eu fui do ponto de vista prático. Elas foram realmente duas mestres para mim, assim. E agora, eu queria... vai ser tipo uma brincadeira de mitos ou verdades dentro do cuidados paliativos. A gente vai falar aqui algumas coisas que a gente escuta por aí, ou até mesmo que às vezes a gente já falou antes de entender mais sobre esse meio. E eu queria que você me falasse se isso é um mito ou se é uma verdade. Tá. O primeiro deles é: cuidado paliativo significa abandonar o tratamento? Mito ou verdade? Vou perguntar o que você acha. Mito! Muito bem, viu? A gente foi bem treinada para esse momento. Realmente, não é abandonar o tratamento, é dar uma continuidade, né, nisso. E aí, você tem algum comentário sobre, alguma coisa que você acha importante as pessoas saberem sobre isso? Às vezes, a gente escuta o colega médico falar assim: eu acho que ainda não está na hora de jogar a toalha. Eu ainda quero tentar mais um pouco. Eu ainda quero fazer mais uma químio. Peraí, não tô te falando para não fazer mais uma químio, eu não tô te falando para jogar a toalha, não tô te falando para não voltar no quarto desse paciente. Eu tô te dizendo assim: será que tem benefício desse procedimento? E se tiver, o que nós estamos esperando? Olha, quando ele faz químio, ele fica com muita dor. Será que a gente pode antecipar uma dose da morfina, ajustar o remédio antes dele ir para o banho, já que nós vamos fazer? Ou será, então, que se ele vai fazer essa químio e só vai liberar a químio para daqui 6 dias, será que não dá para ele ir em casa um pouco, ficar uns dias com a família dele e depois ele interna de novo? Então, assim, é você ir mudando a visão. Não estou pedindo para ninguém jogar a toalha, para ninguém abandonar tratamento. Tem hora que o tratamento vai deixar de ser proporcional. Mas aí é uma outra, não é porque você está abandonando um tratamento ou abandonando o paciente. É você mudar a forma de cuidar, é você mudar o plano de tratamento dele. Né? Isso. Uma outra que é: cuidado paliativo é apenas para paciente em fase terminal. Mito. Conta um pouquinho pra gente, porque muito se fala sobre cuidados paliativos para paciente oncológico que tem algum câncer. É claro que o paciente que está em fase terminal, de qualquer doença grave ameaçadora à vida, ele vai ter mais sintomas, né? Os sintomas provavelmente vão estar mais descontrolados. Então, eles precisam muito do cuidado paliativo. Mas não é só para esses pacientes, né? Então, por exemplo, as sociedades de oncologia cada vez mais indicam cuidado paliativo no momento do diagnóstico do câncer, mesmo que seja um câncer com tratamento com perspectiva curativa, porque a gente sabe do estigma do nome câncer, a gente sabe das dificuldades do tratamento, dos grandes procedimentos cirúrgicos que podem acontecer, do afastamento do trabalho. Então, assim, a gente tem tentado mudar isso e afastar cada vez mais a ideia de que o cuidado paliativo é só para os pacientes que estão morrendo. É também para esses pacientes e, obviamente, muitas das vezes a ação da equipe de cuidados paliativos é muito maior, é muito mais diária e frequente nos pacientes que estão em fim de vida e em terminalidade, porque nós estamos falando de um descontrole maior de sintomas e maior sofrimento, né? Mas não é só para esses pacientes de jeito nenhum. Qualquer doença que tenha sofrimento no curso dela, sofrimento de qualquer esfera que seja, física, social, emocional, psicológica, tem indicação da abordagem paliativa. E para fechar, cuidado paliativo é só para o paciente? Esse eu já falei que é mito, né? Esse a gente deu um spoiler no início. Até a Leia comentou sobre a importância da família, né? Da família, e eu gosto sempre de colocar da família, do cuidador
e de nós como equipe de saúde, né? Então, assim, a gente tem que estar muito atento, né? Assim, tanto é que o cuidado paliativo, ele não se encerra com o falecimento do paciente, né? O cuidado paliativo, ele se estende à abordagem do luto, observando aí familiares e cuidadores após o falecimento dos pacientes, né? Sim. Raquel, agora chegou a minha hora. Eu entrei na faculdade de medicina sabendo que eu queria geriatria. E com o passar do tempo, né, que eu vou conhecendo mais sobre o cuidado paliativo, vou estudando, eu me apaixono mais, cada dia mais pela especialidade. Aí eu queria saber de você, o que você considera importante como característica para a pessoa que, assim como eu, deseja seguir na área? Eu acho que boa comunicação é fundamental, a gente tá preparado, e aí é o verbal e o não verbal, né? Então, treinar técnicas de comunicação é muito importante. A base teórica, a gente entender aquilo que eu falei, cuidado paliativo não é pegar na mão, da mesma forma que geriatria não é cuidar do velhinho e é a pediatria o velhinho é a criança, não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, as coisas têm que ter embasamento técnico. Então, eu acho que é estudo para uma boa formação técnica, a questão de comunicação e autocuidado. Não existe fazer cuidado paliativo sem fazer autocuidado, porque senão vai ser um sofrimento muito grande, uma carga muito grande, e que aí você vai adoecer e não vai dar conta de cuidar de quem está precisando do seu cuidado. Entendi. E me fala, a gente já falou da equipe multidisciplinar e da importância dela, mas e da família? Qual que é o papel da família quando a gente fala no cuidado paliativo? Leia, a gente tem várias representações de família, né? Nós temos famílias que são muito próximas e que cuidam dessas pessoas ao longo da vida. Nós temos famílias que por motivos vários se distanciaram e que algumas vezes voltam. Nós temos famílias que não voltam e que as pessoas ficam sozinhas. Nós temos pessoas que estão adoecidas e que seus filhos estão, por exemplo, privados de liberdade. Isso é uma realidade. No nosso país é uma realidade. Muitas pessoas que têm filhos que morreram vítimas de violência. Então, assim, são vários os tipos de família. Então, o papel da família, ele vai depender muito do desenho dessa família. E algumas vezes, nós vamos ter uma formação de família diferente. É a vizinha que vai cuidar, é uma idosa solteira que não casou, não teve filhos, mas que tem um sobrinho neto que é afilhado e que gosta muito dela e que vai ajudar nos cuidados. Mas eu entendo muito que o papel da família é nos ajudar no cuidado, entendendo o que é o cuidado paliativo, questão do controle de sintomas, fazer companhia para essas pessoas num momento tão difícil. E quando essas pessoas não puderem se expressar, falar por elas mesmas, e aí não só a família, mas aquelas pessoas que o indivíduo delegar, que possam falar por ela. Não tomar decisões por ela, mas tomar decisões baseado no que aquela pessoa que não pode mais se expressar gostaria, se ela pudesse escolher, sabe? Então, assim, eu acho que o papel da família principal é preservar a autonomia do indivíduo que está adoecido, mesmo quando ele não puder falar. Agora, a gente tem que lembrar dos vários cenários de família que nós temos e tentar encontrar quem que vai ser essa família, quem que vai ser essa pessoa que compõe um núcleo aí de cuidados para aquele indivíduo. Nós sabemos, né, como já foi citado aqui, que o cuidado paliativo ainda é uma barreira até para profissionais da saúde, né? E eu queria saber o que você indicaria, assim, o que você acha que nós que não tornaremos médicos paliativistas? O que devemos seguir como princípios, independente da profissão, da especialidade que escolhermos? Eu acho, para todas as especialidades, primeiro a gente saber que existe cuidados paliativos, que sempre existe algo a se fazer, isso é uma máxima no cuidado paliativo, né? Então, dizer que não há mais o que fazer não vale, né? Sempre há o que fazer. Talvez não exista um tratamento
específico para modificar o curso daquela doença. Mas você tem várias coisas para fazer para controle de sintomas e melhorar a qualidade de vida. Então, uma das coisas é saber que sempre há o que fazer. A outra questão é trabalhar muito para a gente encarar a morte como parte natural da vida. A outra coisa é enxergar que a pessoa tratar o indivíduo e não a doença. E quando a gente for tratar de uma pessoa, não tratar apenas dela, mas também tratar do meio em que ela convive, né? Eu acho que... E a questão da comunicação de más notícias, que nós sempre vamos esbarrar com isso em qualquer que seja a especialidade, né? Eu falo assim, você pode ser dermatologista e mexer com estética. Talvez no seu consultório um dia apareça um melanoma, que é um câncer agressivo, que você tenha que dar essa notícia. E você tem que estar preparado para dar. Você vai ser ginecologista, obstetra, você vai ser ultrassonografista. E vai chegar uma pessoa com dor abdominal e você vai ter que explicar para ela que aquilo que ela está tendo é um aborto. Também é uma comunicação de más notícias, né? Então, todas as especialidades nós temos que aprender a fazer isso, né? E uma coisa, agora, chegando um pouco mais no fim do podcast, recentemente teve uma notícia, inclusive uma notícia do fim de semana, não sei se chegou a ver, de uma paciente internada, que já estava internada há alguns dias. E, se eu não me engano, ela tinha uma galinha de estimação, que era muito um xodó da família. E ela estava internada, já tinha mais de uma semana, se eu não me engano. E ela queria muito rever esse animal de estimação. E a gente vê isso, nesse caso foi um pouco atípico, né? Porque não é comum você ter uma galinha de estimação, normalmente é um cachorro, um passarinho, um gato. E aí autorizaram a entrada dessa galinha se eu não me engano, na unidade de internação, para ter esse contato com a paciente. Aí eu queria saber se você já passou por alguma experiência dessa, do paciente fazer algum pedido que normalmente não é comum no ambiente hospitalar ou no ambiente de internação, e você ter que mediar essa situação de levar algo que o paciente queria muito, estando como paliativista. A equipe lá do Luxemburgo, que é um hospital oncológico, né? A parte do SUS é 100% oncológica. A gente tem muitos pacientes com internações prolongadas, pacientes que às vezes são de outra cidade, não tem condição de voltar para casa, fica muito tempo internado. Alguns ficam internados até o momento de falecer, né? Então, a gente tem esse pedido algumas vezes. E aí, a psicologia acompanha. A gente não tem um protocolo específico, alguns hospitais têm. Mas o que a gente tem que ver é o que é valor para o paciente e se é valor para ele receber aquela visita e se aquilo não vai trazer nenhum mal para ele, nem nenhum mal, por exemplo, para o animal de estimação. Então, a gente tem que enxergar os dois lados e aí organiza. A CCIH participa, porque tem uma série de regras. O cachorro tem que estar vacinado, tem que ter ido no PET no dia. É cheio de regras para que ele não se contamine e também não traga nada para o hospital, que é um ambiente que o paciente está muito debilitado. Agora, outro tipo de visita que eu acho muito legal a gente comentar e que são das visitas mais emocionantes, talvez porque eu tenho filho pequeno, né? Assim, sou mais apegada com criança do que com pet. Para quem tem pet, provavelmente a de pet é mais emocionante, né? Mas é a visita infantil. Quando é valor para a família, a psicóloga avalia, conversa com as crianças, tem um tempo com elas e aí conseguir fazer a visita infantil. Então, assim, realmente quando dá certo, assim, é uma coisa linda. Teve uma paciente que ficou conosco lá no Luxemburgo, que foi uma história que marcou muito, porque é uma mulher super jovem, com câncer ginecológico avançado, marido privado de liberdade, ela mãe de 5 filhos. Os filhos com a avó em casa, ela numa internação prolongada. A gente tentou deshospitalizar, mas ela muito descontrolada de sintomas. A gente percebeu que não ia dar, que ela estava realmente entrando no processo de falecimento e ela descompensando de sintomas que a gente não ia conseguir. Era um município perto de Belo Horizonte, mas que não tinha acompanhamento domiciliar, que a gente não ia dar conta de mandar ela para casa. Então, a psicóloga fez uma entrevista com os filhos e aí a gente levou esses 5 filhos e foi uma visita linda, assim. Eles ficaram juntos com ela, tiraram fotos, sabe? E acho que uns 2 dias depois ela faleceu, mas conseguiu fazer essa visita, conseguiu fazer esse momento de despedida com os filhos dela. Para não falar que eu tô sem coração com os pets, também teve
uma muito linda lá também, de um paciente que também a gente não ia conseguir dar alta porque estava precisando de oxigênio e tendo muita falta de ar, e estava difícil, demandando muito resgate de remédio, e ele queria ver o cachorro dele. Aí foi mais bonitinho. Gente, ele ficou com o cachorrinho dele, recebeu o cachorro de manhã, no fim do dia ele faleceu. Aí a gente fica brincando, né? Parece que estava esperando só aquilo. Geralmente a gente fala, nossa, estava esperando só. Aí a gente sempre liga a uma pessoa. A impressão que dá é que ele estava esperando só o cachorro dele chegar e visitar e partir tranquilo. Então, assim, são essas as principais que eu acho que realmente emocionam muito, né? E movimenta toda a equipe, o setor fica todo envolvido quando vai pet e quando vai criança. Agora, os outros pedidos gostosos que a gente tem é de chupar picolé, tomar sorvete, comer alguma coisa específica, né? E aí a gente sempre dá um jeitinho de tentar organizar. Só a cerveja que é mais difícil, né? Porque aí pode atrapalhar, né? Realmente. Mas, assim, então, talvez uma sem álcool, vai negociando. Mas tem hora que a gente cede, eu falo que é o palifofismo, tem hora que a gente cede ao palifofismo e deixa o picolé, deixa o sorvete, entendendo que o principal ali é o prazer e o bem-estar daquela pessoa, não trazendo risco, não trazendo descontrole de sintomas e sendo valor para ela, que isso é o que a gente mais preza. Então, o que é o valor para esse indivíduo? É isso que nós vamos fazer. Sim. Um caso interessante, o pessoal já deve saber, sempre que eu venho aqui eu trago um caso da minha avó. Mas é porque eu sempre lembro dela em alguma coisa. Mas ela era uma paciente doente renal crônica. E aí, no momento em que fez o diagnóstico, viu que o rim dela realmente estava muito debilitado, falaram com ela, assim, dona Geralda, a gente vai ter que fazer hemodiálise. Aí explicou o que era o procedimento e tudo mais, e ela virou e falou assim, não vou fazer. Na hora que Deus tiver que me levar, Ele vai me levar, eu não quero ficar numa sala de hospital, não quero que coloque tubo em mim, que meu sangue sai e volta. Não quero, bateu o pé e falou que não queria. E aí a minha família, por outro lado, entendendo o caso, falou assim, não, mas ela devia fazer, porque isso vai aumentar um tempo, ela vai ter um tempo melhor de vida, um tempo maior, né? Maior. Pois é, maior não melhor, exatamente. E ela foi e falou que não queria, que ela não queria ter essa vida, que quando ela tivesse uma cama de hospital, ela preferia morrer do que continuar assim. E aí eu queria saber, nesse ponto, quando o paciente fala que quer uma coisa e a família quer outra, como equilibrar essa tomada de decisão? Quem que a gente ouve nesse ponto? Quem que a gente ouve? A minha avó foi ouvida, né? Então, assim, é questão do papel da família. Qual que é o papel da família? A família, ela não decide pelo paciente baseado no que é valor dela, pessoa familiar. As decisões têm que ser tomadas baseadas no que é valor na biografia do indivíduo, né? Então, o papel da família é esse. Então, nós como médicos, se a paciente formalizou que não quer ser submetida a hemodiálise, que não quer ser entubada, e a gente está entendendo que ela tem uma doença renal crônica, uma doença irreversível, incurável e progressiva, quando chegar naquele momento, nós temos que respeitar o que a paciente falou. Como médico, é nossa obrigação formalizar e registrar o que esse paciente falou, né? Se fosse possível, até orientar ela a fazer diretivas antecipadas de vontade, né? Questão de testamento vital, deixar isso registrado para que nós, como médicos, tivéssemos respaldo. Porque pode acontecer, por exemplo, de um parente falar, não, eu quero respeitar, e o outro bater o pé e dizer, não, eu não quero, eu quero que faça tudo. Então, nós médicos temos que orientar os nossos pacientes a formalizar isso para a gente ter esse respaldo, para poder virar e falar assim, olha aqui, tá vendo que foi isso que ela me pediu? Na imensa maioria das vezes, quando a gente conversa e explica, olha, eu tive uma conversa, eu tô acompanhando ela, a gente conversou muito sobre isso, foi exposto, eu concordo que isso vai prolongar a vida, mas é um prolongamento às custas de um sofrimento que ela não gostaria, sabe? Então, assim, a gente vai contornando, mas a gente escuta o paciente. É engraçado que a Clara citou isso e eu lembrei de uma coisa que acontecia muito comigo no ambulatório de geriatria. Chegava o paciente acompanhado de um familiar que tinha recebido recentemente algum diagnóstico, né, de alguma doença. Aí o paciente já chegava lá atrás. Ele não sabe. Gesticulando, né? Ele não sabe, não fala. Então, assim, muitas vezes a gente vê, né, que eles tomam
essa iniciativa de não contar para evitar sofrimento. Muitos, né, falavam comigo assim, não, senão ele vai desistir de lutar, não vai querer fazer o tratamento. E quando chega isso pra você? Não, isso. A gente não quer que minha mãe saiba, Isso a gente tem não nome, quer. né? Isso é cerco do silêncio, né? Então, assim, as pessoas montam ali aquela cena para você não comunicar e eles também não comunicam. E a gente tem que trabalhar muito e a conversa geralmente vai no seguinte sentido. Olha, o adoecimento está no corpo dele. Não tem como ele não saber. E como que nós vamos controlar sintoma? Como que a gente vai cuidar de uma pessoa se a gente não puder falar abertamente sobre o que ela quer? Então, na imensa maioria das vezes, o que a gente faz é primeiro perguntar para a pessoa se ela quer saber daquilo que a gente está falando, né? E é claro também, né, Léa, que a gente não vai atravessar essa família que tem anos de história com esse paciente, com esse idoso, e nós vamos tomar a decisão que não, eu não concordo com o cerco do silêncio, eu vou abrir o jogo e vou contar tudo. Porque isso é desrespeitoso com a família. E de repente aquele paciente não queria saber. Então o que a gente tem que fazer é ir trabalhando com a família, entender que tanto que o paciente quer saber, para a gente dar informações suficientes para a tomada de decisão, mas sem também prejudicar, sem fazê-lo sofrer mais ainda, né? Mas assim, a gente deve quebrar o cerco do silêncio, não é uma coisa que a gente deve permitir. E é importante a gente falar, eu tava lembrando de um episódio de This Is Us, não sei se vocês já assistiram, mas é uma série linda, linda, que vai chegando no final da série, não vou dar spoiler aqui, mas uma das personagens vai desenvolvendo um Alzheimer. E aí, enquanto ela ainda está em condições de tomada de decisão, ela faz uma reunião com os filhos e conversa com eles sobre até que ponto ela quer ir, ao que ela está disposta a ser submetida de cuidado, o que não, e ela designa a tomada de decisão a um dos filhos. E é algo que a gente não costuma conversar. Então, assim, o pessoal que está nos ouvindo aí, conversar em casa mesmo, perguntar à mãe, perguntar ao pai, os avós, como eles querem ser cuidados, né? Qual cuidado até que ponto eles gostariam de ser reanimados ou não, ou fazer uma medida mais invasiva, ou ser doador de órgão ou não. Às vezes a gente fica tão receoso de ter essa conversa, mas quando você coloca ali, é uma coisa tranquila, é você falar assim, olha, até isso eu gostaria, até isso não. E é algo que a gente fica tão receoso e que no futuro, daqui a uns anos ou quando precisar, é uma conversa a ser retomada muito válida. Então eu queria até perguntar a vocês aqui se alguém já conversou disso, porque a única vontade que eu estabeleci com a minha família é de que eu tenho vontade de ser doadora de órgão. E agora está registrado aqui, para se alguém quiser precisar de provas. Mas vocês já conversaram sobre isso? Eu, na minha casa, já tentei introduzir o assunto com a minha mãe e ela fala, não quero falar disso. Não quero falar disso. É igual a Raquel falou, né? Não vamos normalizar, romantizar a morte, mas é a única certeza que a gente tem. Então, nós precisamos conversar disso. Mas sempre que eu toco no assunto com a minha mãe, ela fala, não quero conversar disso, vamos mudar de assunto. Não, Deus que me livre. E é um tabu ainda lá em casa. Mas às vezes você vai conseguir ver, assim, uma amiga dela que teve um adoecimento, como que ela se colocou ali, né? Naquela posição, o que incomodou, o que deixou desconfortável. Falar sobre adoecimento e falar sobre morte é muito difícil, né? Assim, as pessoas não querem falar sobre isso. Deus me livre, que papo ruim, que você está conversando sobre isso, né? Então, assim, realmente é mais difícil. Às vezes, claro, eu falo assim, nossa, eu não quero amputar minha perna de jeito nenhum. Nossa, Deus me livre, isso é uma coisa que eu não queria jamais. Aí eu tenho uma amiga que me fala assim, tudo bem, mas você tá falando isso hoje, enquanto você tá com as duas pernas boas, você não está doente, por isso que você tá falando, você não quer arrancar a sua perna boa. Então, é uma posição que a gente, enquanto saudável, é muito difícil você imaginar isso, né? Assim, como que eu vou falar? Eu não tenho nenhum problema de saúde, eu vou falar, eu não quero ser reanimada. Peraí, olha, a conversa é assim. Se eu for reanimada e eu ficar com uma sequela, eu não gostaria de ficar sendo submetida a novos procedimentos. É uma conversa diferente, entendeu? Então, assim, a gente falar de um corpo são, eu não quero isso, não quero aquilo outro no meu corpo são. A gente está falando de diretiva antecipada de vontade para pessoas que estão com um adoecimento grave, em franco sofrimento, né? Assim, então, a gente tem que conversar sobre isso. As questões de terminalidade,
a gente tem que conversar até mesmo para cuidar de outras pessoas. Então, às vezes, a minha mãe tinha muita dificuldade, agora tá menos, mas de conversar sobre isso. Aí a minha avó, mãe dela, falava assim, eu não quero, tinha um primo dela fazendo hemodiálise, eu não quero hemodiálise, eu não quero ficar no CTI, esse monte de tubo, e minha mãe assim, eu vou pôr tudo. Aí minha avó virou um dia pra mim e falou assim, você passa lá e arranca tudo da tomada, viu? Então, assim, a minha avó expressando o desejo dela com lucidez, e a minha mãe, a filha, angustiada. Isso tem mais tempo, né? Agora minha mãe já acalmou o coração. Porque tem isso, às vezes a pessoa precisa de um tempo também, né? E até dos rituais. Assim, uma pessoa que está diante da possibilidade real do falecimento, velório, cremação, enterro. Porque aí a pessoa morre e a família fica assim, e agora? Eu vou enterrar, vou cremar. O que ela queria? Então, assim, óbvio que nós não vamos sentar e fazer um jantar. Olha, o tema do jantar de hoje é esse aqui. Mas, naturalmente, no nosso dia a dia, a gente, quando tiver uma oportunidade, então, tá diante do adoecimento de alguém, a gente se colocar, assim, a gente estudar, ter um embasamento teórico para saber o que a gente sente, se cuidar, entender até onde que a gente pode ir e ir escutando as pessoas, né? Para a gente conseguir entender como que a gente vai ajudar no momento que elas precisarem. Sim. Fico até meio sem palavras, né? Porque é muito difícil mesmo. A gente já tinha falado, né, sobre como lidar com a morte e na ocorrência delas, nós que vamos formar, igual a Clara já falou, que era um questionamento logo quando ela entrou na medicina. Você já nos aconselhou de levar a morte como uma coisa natural da vida. Mas mais algum conselho porque a gente vai formar e nós vamos ter, né, a perda dos nossos primeiros pacientes. Como lidar? Eu acho que é o respeito máximo ao corpo que faleceu, assim, isso eu acho importantíssimo. Respeito aos familiares e respeito a si mesmos. Então, assim, não tem dessa de que não pode chorar, porque você é o médico. Se é um caso com quem você está envolvido, não tem problema se você chorar, né? A gente não consegue controlar todos os nossos sentimentos, né? Mas eu acho que é a gente ter essa capacidade de comunicação para a gente informar bem o óbito, fazer um bom exame físico, né? Com respeito. E cuidado com nós mesmos, né? Saber os nossos limites também. E vamos finalizar. Queria agradecer, Raquel, pela sua participação. Foi um podcast muito interessante. Acho que o nosso papel aqui é democratizar o acesso à informação. E essa é uma informação que a gente não vê sendo divulgada por aí, fora da população médica. E aí eu queria saber se você tem alguma dica, alguma coisa que você queira recomendar para quem gosta do assunto. Pode ser um livro, um filme, uma série... Alguma coisa assim, pode ser tanto dentro do cuidados paliativos ou algo para fazer relacionado ao nosso episódio, ao que a gente discutiu aqui hoje. De estudante de medicina e população geral, que você está querendo? Pode ser população geral. De estudante de medicina, eu acho que é treinar a comunicação e saber bem os conceitos e indicações de cuidados paliativos. E da população geral, eu acho que é saber mesmo que isso existe e que o cuidado paliativo é pro bem, assim, não é porque o cuidado paliativo chegou no quarto de quem você gosta que aquela pessoa necessariamente está morrendo. Em relação a livro e filme, tem as coisas da Ana Cláudia Quintana, né? A Ana Cláudia, ela fala coisas lindas, ela escreve, tem os livros da Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é de leitura fácil, tem para vender até em farmácia. Então, assim, eu acho que são coisas interessantes da gente ler e conhecer. E de filme, eu gosto de um que chama, acho que é A Festa de Despedida, nem sei se tem mais. Que é um filme que eu gosto muito, que são uns idosos que moram no mesmo prédio. E ele fala, na verdade, de suicídio assistido. Uhum. E aí, assim, eles tentam criar uma máquina, e aí é uma história só de idosos, é uma comédia, A Festa de Despedida. É muito legal, eu gosto muito de assistir
de assistir ele, e eu acho que é uma coisa que naturaliza a morte, assim, e naturaliza o envelhecimento também. Tem coisas que você imagina, por exemplo, aborda sexualidade no idoso, sabe? Assim, ele se divertindo, como que é bem legal. Eu gosto muito desse filme. Raquel, antes da gente finalizar, eu queria que você contasse pra gente um caso interessante ou algo que você já vivenciou que te marcou muito. Seja uma história de um paciente, seja um paciente, algo que te marcou muito nessa sua trajetória até hoje. Eu acho que tem muitas histórias, né, assim, mas conversando aqui no podcast e pensando na trajetória, o que foi que me fez fazer medicina, né, e você falando da sua avó, né, eu tive, a Guinha não foi minha paciente, ela foi minha babá, mas ela teve uma insuficiência renal com 40 e poucos anos e ela decidiu que não ia mais fazer a hemodiálise. Para ela estava intolerável fazer hemodiálise, sabe? Ela tinha também uma insuficiência cardíaca, tinha múltiplas comorbidades, então ela decidiu que ela não faria mais a hemodiálise e deitou no sofá da casa dela e ficou lá para morrer. O SAMU foi. Ela falou que não ia fazer hemodiálise e aí eles não levaram ela para o hospital, né? Então, assim, na ocasião, isso tem muitos anos, não se falava em cuidados paliativos, eu imagino que a pessoa não estava preparada para isso, mas ela não teve a oportunidade de receber cuidados paliativos. Então, era uma decisão dela sobre o corpo dela com uma doença incurável que estava trazendo sofrimento e ela não teve a oportunidade de ter acesso ao melhor controle de sintomas. Então, esse caso, quando a gente foi na pós-graduação falar, por que você fez cuidados paliativos? Eu não sabia muito bem. Aí a gente fez uma dinâmica de meditação, né? Aquela coisa de internalizar mesmo os sentimentos. E aí eu consegui resgatar essa lembrança da Guinha, né? Do adoecimento dela. Então, eu acho que o caso dela é um dos que mais me motiva. São coisas que a gente esbarra o tempo todo e é a realidade que eu gostaria de mudar. Eu gostaria que as pessoas pudessem ter os seus desejos, os seus valores respeitados e acesso aos cuidados paliativos, para que, se o caminho delas for o caminho da morte, do fim de vida, que ela faça esse caminho com dignidade e com sintomas bem controlados. Não tinha forma melhor de fechar o episódio, né? E, pessoal, para vocês que assistiram até aqui, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem deixar aqui nos comentários, tanto do YouTube como do Spotify. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, @FalaMédicoFazé. Aqui no YouTube, se você estiver assistindo, pode se inscrever, clicar em gostei e marcar o sininho para receber os próximos episódios. Esse ano tem muito episódio interessante pela frente. E no Spotify você pode dar 5 estrelas e nos seguir por aqui. E é isso. Qualquer dúvida, deixem nos comentários e conversem com a gente lá no Instagram. Muito obrigada mais uma vez, gente. Tchau, Raquel. Muito obrigada. Gente. Foi muito bom. Obrigada.